Boa tarde, quase boa noite a todos. Hoje nós temos uma live muito legal, um tema muito relevante para nós, jovens advogados, com dois ilustres professores, doutores nos acompanhando. Então, vamos dar início. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Barueri, por sua comissão da Jovem Advocacia, tem a honra de recebê-los para a nossa live, Os Desafios Constitucionais da Jovem Advocacia. Agradecemos e saudamos a todos os presentes, em especial a nossa presidente da subseção, doutora Ana Luísa, ao presidente da comissão, doutor Daniel Branco, por disponibilizarem esse tempo para nós. E para dar início à nossa live, vou apresentar brevemente o currículo do doutor Pedro Serrano, que dará início à nossa live. Vamos lá. Ele é bacharel, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, com pós-doutorado em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Ciência Política pelo Instituto Catholique de Paris e em Direito Público pela Universidade Paris-Nanterre. Não sei nem pronunciar isso. Paris-Nanterre, é a unidade de Nanterre da Universidade de Paris, são 12 unidades, né? Entendi. Professor de Direito Constitucional e de Teoria do Direito na graduação no mestrado e no doutorado da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, além de ser autor de diversas obras jurídicas. Professor, fica à vontade, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço imensamente o convite, é um prazer imenso estar com você aqui, Érica, uma honra estar aqui com o professor Carlos, um grande professor, advogado. Então, eu creio que, sem dúvida alguma, vou aprender muito nesse evento de hoje. Agradeço muito essa oportunidade. Imagina. A função nossa aqui é trazer o tema da jovem advocacia, vamos dizer assim. Os jovens que se iniciam, as grandes questões que eles têm a enfrentar, etc. Eu tenho uma formação teórica como no plano acadêmico, mas vim da prática, assim, sou um advogado de barriga de balcão, assim, né? Muitos anos de fora, etc. Procurando aliar essas duas dimensões do ambiente jurídico, eu vou tentar formular uma visão tridimensional do problema, né? Quer dizer, abordar o problema técnico-cognitivo do que o jovem precisa, o problema de mercado social e o problema político-moral, né? Eu acho que são ambientes importantes da gente sempre tratar em conjunto e um influencia o outro. E vou tentar, fundamentalmente, desmistificar as coisas, certas verdades que são postas como correntes para o exercício profissional do jovem, que eu acho que precisam ser desmistificadas, porque não são verdadeiras. A primeira questão é a natureza do que deve ser o conhecimento jurídico adquirido na faculdade e depois nos cursos posteriores à faculdade, ou seja, esse instrumental teórico e técnico que o profissional tem que ter para enfrentar a profissão. Eu vou tentar formular uma proposição que ela é genérica para todas as especialidades, serve a todas, exatamente para não ficar me pregando a uma só. Nós temos uma evolução tecnológica muito grande. Isso afeta brutalmente a nossa prática profissional cotidiana. Eu vivi isso na minha vida. Eu, quando fundei meu escritório, foi um dos primeiros escritórios especializados em direito público do Brasil, logo no fim do regime militar, começo da democracia, nesse período de transição, né? Nós tínhamos que ter 2 ou 3 profissionais voltados só a, por exemplo, pesquisa jurisprudencial, essas coisas, pesquisa de textos, mais um grupo de estagiários. Hoje isso se reduz a um estagiário que saiba operar o computador. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? E não sou eu que falo, e não é só direcionado ao direito isso, inclusive. Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel, no artigo do New York Times, ele observou isso no passado, de que a mão de obra técnico especializada, de grau superior,
que se vocacione à reprodução do conhecimento é um novo foco do desemprego estrutural no mundo. Ou seja, se a maioria dos nossos cursos de direito, essa crítica tem que ser feita com incisividade, e eu diria que a quase totalidade, cada vez mais, porque isso está invadindo os nossos cursos de direito, produzem o saber jurídico como se fosse a faculdade um preparatório para o exame da OAB e dos concursos públicos. Isso é um imenso erro. Primeiro, engana as pessoas, porque as pessoas acham que estão aprendendo direito. Tem uma história bem-humorada que o Lênio Streck conta, é um grande amigo meu, e ele é sempre muito bem-humorado, sarcástico, né, no jeito dele ser, e ele conta a história do Einstein, que foi lá fazer uma palestra expondo sobre a teoria lá da relatividade dele. E a senhora, olha, professor, eu não entendi o que o senhor falou, o senhor não pode explicar mais fácil, mais simples? Ele falou, posso. Aí ele faz uma nova explicação, a mulher levanta de novo a mão, professor, eu não entendi novamente, o senhor não pode explicar mais simples? Ele vai e explica de novo. Aí ela levanta de novo a mão, meu professor, ainda não entendi, não tem uma explicação mais simples. Ele falou, minha senhora, se for mais simples, não é mais teoria da relatividade. Então, ou seja, quer dizer, tem um limite que a gente consegue, em termos de conhecimento jurídico, de ser o chamado professor didático. Eu estou cada vez mais irritado com essa expressão na vida. Né? Porque hoje em dia, professor fazendo micagem, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que foi dar aula numa faculdade privada, teve que ir fantasiado numa festa, isso antes da pandemia, teve que ir fantasiado numa festa para os alunos, quer dizer, o que é isso? Né? Até simbolicamente, isso não tem a ver com a vida acadêmica do direito, em nenhum lugar civilizado do mundo. Mas é isso, é transformar o professor ou num autômato, vigiado por câmara, como tem algumas faculdades privadas, né, que tem que repetir standards de conhecimento, e não propriamente conhecimento, né, standards produzidos, sintéticos, para o aluno decorar e poder passar na prova, né, usar métodos de cursinho que atraem atenção, extremamente didáticos e que dão formuletas para você ser aprovado numa prova. Nada de mal que isso aconteça no ambiente do cursinho. O cursinho é para isso mesmo, é para te preparar para uma prova. Tudo de ruim que isso aconteça num curso de bacharelado de direito, que é um grau acadêmico, e que prepara para a vida profissional. E a vida profissional exige cada vez menos isso. Cada vez mais o conhecimento standardizado, tecnológico do direito está sendo substituído pela máquina, pela inteligência artificial, por esse tipo de mecanismo tecnológico. Eu já vi isso no correr da minha vida profissional, estou perto da aposentadoria. Quem está começando agora vai ver com muito mais intensidade isso, e vai ser pego no contrapé. Então, o que nós precisamos? O que é insubstituível pela tecnologia, ao menos no horizonte de curto e médio prazo? Né? O conhecimento teórico, sofisticado, que te dá aparelhagem para você resolver aquilo que Hart chamava e chama de hard cases, os casos difíceis. Né? Esse tipo de solução de caso difícil sempre houve e sempre haverá uma demanda no mercado para esse tipo de profissional. Só que para resolver casos difíceis, não adianta, é impossível você fazer isso decorando ou registrando na memória estándares de conhecimento jurídico. Você tem que passar a pensar como jurista, a pensar o direito. Direito não é aquilo que está escrito nos livros de doutrina, é o que eu produzo de doutrina. Então, é essa capacidade de produzir conhecimento teórico que vai cada vez mais qualificar o profissional do direito. Tem uma visão pessimista disso. Acho que há uma tendência hoje no mundo a voltarmos ao século XIX, de termos grandes centros internacionais de produção de conhecimento, aonde a juventude de elite do mundo vai a esses centros, nos Estados Unidos, no primeiro mundo em geral, Estados Unidos, Europa, etc., e eles vão ali obter conhecimento e depois voltam aos seus países de origem, como foi no século XIX, século XVIII, Coimbra, para nós, né? Faculdade de Direito de Coimbra, etc. Todo mundo ia estudar em Coimbra aqui no Brasil. Né? Então, infelizmente, é inclusive essa tendência, o que significa mediocrizar o ensino nacional. As nossas grandes universidades, as nossas grandes faculdades de Direito estão com um nível de ensino cada vez mais medíocre. Essa é a realidade.
né? E isso, o problema maior disso é que não atende à demanda que o mercado e que a vida jurídica exige da pessoa. O que o mercado precisa é de mais segurança jurídica, e ele tem cada vez mais uma quantidade de casos difíceis maior, né? E não tem gente que tem a capacidade de atender adequadamente esses casos. Então, eu acho isso, eu estou falando no sentido bem prático, um problema de mercado, né? Mas que remete a um problema mais sofisticado. Nós precisamos ter formação teórica. Não é falar em filosofia do direito, é falar em filosofia no direito. Quem não conhece, com as constituições rígidas do pós-guerra, que são constituições que fizeram opção por uma ideologia, que é a ideologia da democracia constitucional ou da democracia liberal, né? Essas constituições rígidas, elas, para serem conhecidas no seu plano material, elas demandam um conhecimento relativamente complexo, sofisticado, de filosofia política, de teoria do Estado, de história, para você não ser arbitrário na interpretação do conteúdo das normas jurídico-constitucionais. Você vê lá direito de liberdade, você não pode interpretar direito de liberdade pelo que você sente, aquela coisa estúpida que se fala ainda no Brasil, só que se fala de sentença como sentire, como se... Que sentire? O juiz não está aí para sentir nada. O juiz está para aplicar o que a Constituição determina, não para dizer o que ele deseja, né? Ou essas coisas bobas, tipo, aprecia a prova segundo sua consciência. Que segundo sua consciência? O que as constituições rígidas do pós-guerra estabelecem é exatamente ao contrário. Não é o sentido de justo pessoal do juiz que deve valer, é o sentido constitucional de justo. As constituições determinam o que é o justo, né? E essas constituições, elas exigem uma formação para você não ser arbitrário no interpretar o direito, não dizer o que você acha daquilo, mas dizer o que está escrito, o sentido da Constituição, que é algo que vai além de você, é um sentido comum que habita a Constituição. Você tem um conhecimento de como... Por exemplo, o direito de liberdade tem 7 séculos de debate a respeito disso. Não é pouco tempo. Agora, que aluno conhece disso? Quem que aqui no Brasil já ouviu falar? Olha que textos, a maioria deles, vertidos em português. Quem já ouviu falar de Escola Ibérica da Paz no Brasil? É dali que nasce a ideia de direitos, né? Quem já ouviu falar dos huguenotes franceses? Quer dizer, por que é importante conhecer isso? Porque ali vai começar uma narrativa que se estende por toda a modernidade e que vai formar o conteúdo dos direitos. Sem conhecer isso, na hora que eu vou interpretar o artigo 5º da Constituição, que diz lá que liberdade, por exemplo, é um direito, eu não consigo entender o que a Constituição quer dizer com liberdade, eu vou acabar dizendo o que eu acho que é liberdade. E o que menos interessa para o direito é dizer o que você acha. Principalmente quando você é juiz. Por quê? Porque a sociedade demanda segurança jurídica. A sociedade demanda um ambiente mais objetivo e hermeneuticamente mais objetivo de interpretação do direito. E isso só é possível de se adquirir nessas condições rígidas com um conhecimento teórico mais elevado, né? Eu diria até que multidisciplinar. No sentido não de você ser um filósofo fazendo direito ou de ser um historiador fazendo direito, né? Você vai tentar compreender essas coisas para interpretar o direito hoje, a normatividade que está posta hoje, né? Mas não tem como você não recorrer à tradição, à história. Não tem como para você compreender de forma não arbitrária o plano material dos direitos. Então, eu acho que essa exigência, eu estou sendo aqui simplista, falando de direitos bem elementares, mas isso vai até para você interpretar, por exemplo, contratos de PPP, né? Quer dizer, você tem toda a ambientação do direito hoje, ela pressupõe esse conhecimento teórico mais sofisticado. Então, isso é um problema que nós temos no Brasil. A gente precisa reformatar os cursos de direito para capacitar os nossos profissionais. E há uma profunda banalização dos cursos de direito no Brasil. Em relação ao resto do mundo, a quantidade de escolas de direito que nós temos no Brasil, proporcionalmente à população, é absurdo. Isso se transformou num negócio de fornecer diploma para as pessoas. Isso gerou uma imensa quantidade de bacharéis, e mesmo dos que são aprovados na OAB, sem condição técnica de exercício da profissão. Isso gera um problema social imenso. Nós precisamos ver isso. Nós precisamos melhorar a qualidade de ensino do direito no Brasil, não tenho a menor dúvida disso. Isso está gerando muitos problemas. Uma jurisdição mal prestada, desembargadores que não se atualizam,
Nós estamos com um problema grave de déficit cognitivo no ambiente jurídico brasileiro, e se nós não conseguirmos oferecer uma melhoria nisso, nós não vamos dar segurança jurídica para o mercado, nós vamos ser um problema para o país e não uma solução. E no plano individual, vai ter colocação no mercado quem tiver essa capacidade, quem for atrás dessa formação teórica. Minha esperança é que nós consigamos oferecer essa capacitação teórica aqui no país. Nós precisamos oferecer isso aqui no país, mesmo que seja no ambiente de universidades de mais qualidade, de primeira linha, mais reduzido, não tem problema, né? Mas nós precisamos oferecer isso aqui no país. Hoje a gente não oferece. O Brasil, sinceramente, países da América Latina como Peru, Colômbia, Argentina, certamente, em alguns aspectos, mesmo o Paraguai, é melhor do que a gente em ensino jurídico. Nós estamos muito ruim. A qualidade do ensino jurídico no Brasil é péssima. Então, esse é o primeiro problema que a juventude vai ter que ter. Não tendo ensino jurídico à disposição, tem que passar para o estudo pessoal, para o autodidatismo, se não tiver dinheiro para estudar lá fora. É o jeito que tem. E ler. Quem não gosta de ler pode ser personal trainer, tem uma série de outras profissões que não exigem isso. Quem advogado não dá para ser. Profissional do direito não dá para ser se não gosta de ler. É uma sugestão que eu dou, porque são jovens que podem abandonar a profissão e vão cometer um erro na vida se não tem certos gostos e aptidões, né? O segundo aspecto que eu acho relevante diz respeito à natureza do nosso trabalho. Há uma visão de que o direito contemporâneo, eu vou dizer aqui, usar como exemplo o direito penal, serve para outras áreas, que é mais fácil compreender, de que o mundo que a gente vive exige um direito mais punitivo. O que significa dizer provas mais flexibilizadas. Essa ideia, a corrupção é crime que se prova com profusão de indícios. Eu disse isso muito há 30 anos atrás, quando eu dava aula. Por quê? Porque há 30 anos atrás tinha todo sentido. Corrupção, por exemplo, é um crime que o cara não deixa recibo. Eu recebi a título de propina a quantia de 100 mil. Ninguém faz isso, né? Então, você provava isso por profusão de indícios, que é uma forma insegura de provar, mas que não havia outro jeito, né? Isso mudou, gente. A tecnologia fez mudar isso. Nós somos vigiados 24 horas por dia. Eu converso com alguém que eu quero... gostei daquela calça jeans da X marca. Mas parece propaganda no meu celular, dali a 2 segundos daquela calça jeans. Quer dizer, nós somos vigiados hoje em dia no ambiente social 24 horas por dia. Você praticamente não pode mais ter dinheiro vivo. Você tem que ter tudo tramitando pelos bancos, os bancos são rastreáveis. Você sai da tua casa, pega o elevador, você já está sendo filmado. Aí você vai para a rua, cada prédio te filma, né? Quer dizer, ou seja, a tua vida 24 horas por dia é vigiada. Isso é um ônus que a gente, como indivíduo, tem que sofrer de perder a intimidade em favor dessa vida social mais complexa. Só que não pode ser só ônus. Os nossos direitos têm que ser reavaliados. A prova tem que ser muito mais direta, não dá para se falar indício numa sociedade assim. Você me filma 24 horas por dia, aí na hora que o Estado vem me processar, ele não quer provar? Tanto que é comum, hoje em dia, se ter gente fazendo, por exemplo, corrupção, esse exemplo que eu usei, sendo filmada, né, quer dizer, aqueles infiltrações que eles fazem, então, porque realmente o nível tecnológico de ingresso na intimidade é muito grande hoje em dia. Isso possibilita também que o Estado obtenha com muito mais facilidade provas. Então, o nível probatório, o estándar probatório exigido para condenar alguém, ou para qualquer pretensão judicial, tem que ser muito mais rigorosa. Isso leva a uma necessidade do quê? Vejam o risco que nós corremos. Nós estamos numa sociedade mais policial, que o coletivo comanda com muito mais intensidade o indivíduo, vigia esse indivíduo. Nós estamos numa sociedade de vigilância, de um poder estatal muito mais intenso do que o que havia. Então, ao invés de falar em flexibilizar direitos, essas teorias fraudulentas, garantismo integral, essas coisas, teoria de direito penal do inimigo, nós temos que fazer o contrário. Nós, mais do que nunca, necessitamos do fortalecimento dos direitos como mecanismo social do exercício da nossa profissão.
porque senão nós vamos viver um comunismo às avessas, nós vamos ter tudo de ruim. O capitalismo tem, a ambição, o excesso de egoísmo, etc., e tudo de ruim que o comunismo tem, um Estado forte, vigilante, que toma conta das pessoas e que pratica iniquidades com o exercício dessa força. Né? Então, para a gente evitar isso, para a gente conseguir manter os valores da democracia liberal, da democracia constitucional, nós temos que, efetivamente, fazer valer o liberalismo político, fazer valer as liberdades políticas, as liberdades individuais e os direitos, no momento em que nós temos, até naturalmente, pela tecnologia que nós temos, uma sociedade, um Estado cada vez mais vigilante sobre o indivíduo. Então, ao contrário do que se fala, que o moderno no direito é delação, plea bargain, mecanismos de direito penal das velocidades, direito penal do inimigo, mecanismos mais punitivos, maior flexibilização de provas em juízo, seja no penal, no civil, etc. Tal. A realidade é que não é isso que é a necessidade da sociedade. E aí ingressa o elemento que é normativo, que é valorativo, que é axiológico, que é moral. Que tipo de vida nós queremos? Não há advocacia, o jovem advogado tem que entender isso, sem liberdade. A advocacia é a profissão que se exerce no interior da liberdade. A primeira característica das ditaduras. Jornalistas e advogados são atacados e há uma redução da importância dessas funções no ambiente social quando você tem uma ditadura, um regime autoritário. Então, se nós queremos defender a nossa profissão, até por esse interesse prático, né, nós temos que defender as liberdades e os direitos, e nesse momento eles estão sendo aviltados. Aviltados, primeiro, por uma crise nas constituições e nas democracias. O direito tem sido ofendido na sua autonomia. Ele tem sido degenerado por um discurso moralista e ideológico, extremamente politizado. Direito não é política, direito não é moral, direito tem uma autonomia em relação a esses ambientes. Pelo menos direito não é moralismo. Né? Talvez moral, ele serve, sem dúvida alguma, ele tem a sua dimensão moral, mas não tem uma dimensão moralista. Né? E também não tem uma dimensão política, como instauração. O direito não é político como instauração do novo. Ele aplica decisões adotadas em outros ambientes. Né? Então, é uma atividade de aplicação e não instaurativa. E, portanto, ele tem um caráter ideológico nesse aspecto mais reduzido. Então, senhores, o que nós temos é essas duas observações iniciais que eu faria com relação à necessidade de uma preparação teórica e filosófica maior dos profissionais e, segundo, uma maior preocupação com os direitos, num ambiente de uma sociedade cada vez mais autoritária e crise constitucional constante. E, por último, eu tenho que falar do plano político-moral. Os direitos nasceram na modernidade no início dela. Aliás, talvez a maior característica da modernidade seja a concepção a respeito dos direitos. Né? Como o Bobbio aponta, veio de Paulo de Tarso a concepção de que todos somos filhos do mesmo pai. E os pensadores de então achavam que se somos filhos do mesmo pai, portanto somos todos dotados dessa dignidade advinda do fato de sermos filhos de Deus, e nesse sentido teríamos que ter direitos reconhecidos pelo simples fato de sermos humanos. Direitos que eles acreditavam como naturais, ou seja, advindos dessa natureza humana provinda do fato de sermos filhos de Deus. Isso pensavam duas escolas de pensamento da ocasião. A Escola Ibérica da Paz, no plano internacional, que eram pensadores católicos, escolásticos, de universidades de então, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, em Portugal, universidades espanholas, que faziam a crítica à ideologia das colonizações. Enquanto os reis e mesmo o Papa propunham uma ocupação das novas terras recém-descobertas aqui na América, com o uso da violência para impor a fé cristã, esses pensadores falaram, não, se todos somos filhos do mesmo pai, ali já havia uma civilização, é porque eles têm a dignidade de serem filhos de Deus, e como tais devem ser tratados. Então não podemos impor uma crença a eles pela violência,
Não podemos matá-los a título de trazer uma crença cristã, não podemos escravizá-los. É interessante como o discurso anti-escravidão surge no interior do catolicismo no plano internacional. E, fundamentalmente, porque esses pensadores eram muitos cansados. O Trindade, por exemplo, pensa que são os fundadores do direito internacional. Eles imaginam, portanto, relações internacionais com base na paz obtida através da observância dos direitos naturais. Por outro lado, uma outra mão desse movimento que surgia é protestante, são os huguenotes franceses, os calvinistas, que na época das guerras religiosas lutavam contra imperadores católicos que queriam matar os protestantes, eliminá-los. Tal. Então, eles começaram a trazer para o ambiente da política essa mesma mensagem que tem origem teológica, que é a noção de Paulo de Tarso, que todos somos filhos do mesmo pai, né? Mas eles trazem para o ambiente da política, discutindo o antigo tema da filosofia política, que é o da tirania. O que é o tirano para o homem moderno? Tirano é aquele homem, aquele governante, aquele soberano, que não observa de forma contumaz os direitos naturais. O direito à propriedade, o direito à manifestação do pensamento, o direito à consciência religiosa. O governante que não observasse esses direitos de forma contumaz estaria degenerado em tirano, né? E surgiria daí o direito à resistência, que é o direito central, segundo esses pensadores, o direito de resistir à tirania. Locke, 70, 80 anos depois, vai beber dessa fonte dos huguenotes e vai formular a teoria de governo dele, a obra mais importante dele, né, onde ele observa, inclusive, o direito à resistência física por violência, né, o tiranicídio, né, como sendo forma legítima de resistência. A ideia de direito de resistência, de violência política, não vem dos comunistas, como falam. Isso, eles vêm deles também, mas vem da gente mesmo, da história liberal. Então, essa, vamos dizer, formulação, ela acompanha a formação humana, vai evoluindo. Saímos, né, nas revoluções liberais da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, daquela noção transcendente de direitos naturais como algo divino de Deus, passamos a uma noção mais imanente, vinda do próprio homem. A natureza humana seria a razão, e os direitos viriam dessa razão. E o ápice disso, bem, passamos aí a ideia de direitos humanos, logo na sequência, né? E o ápice disso é o pós-Segunda Guerra Mundial, em que se observa que a democracia universal, apesar de ser um sistema politicamente justo, pode gerar iniquidades às decisões da maioria. E nós passamos a ter constituições rígidas que se estabelecem acima das decisões políticas, acima das leis, hierarquicamente superiores. A turma no Brasil trata como se fosse algo natural, condições hierarquicamente superiores. Não é algo recente na história humana, e quer dizer que as constituições passam a ser textos jurídicos normativos, superiores no sistema, que fazem certas opções ideológicas. Elas não são constituições sem partido. Elas têm partido claramente em favor da democracia constitucional, que significa, no mínimo, dependendo da constituição de cada país, no mínimo significa garantir um mínimo de direitos de liberdade e um mínimo de direitos sociais. E tornar isso obrigatório aos legisladores. Ou seja, são direitos não submetidos a maiorias ocasionais. Portanto, essas constituições vão transformar a ideia de direitos do indivíduo e das minorias em valores antimajoritários que a democracia deve salvaguardar. Altera o sentido de democracia, vejam. Democracia deixa de ser vista apenas como soberania popular, como decisão da maioria, para ser vista também como sistema que garante direitos. Não há democracia sem garantia de direitos, há tirania. E essas condições rígidas é que trazem, no campo do direito positivo, esse tipo de formulação sistêmica. E aí nós temos que entender a razão político-moral que existe nisso e como isso afeta o jovem profissional. Ao assumir esse tipo de valor como norma jurídica, o que as constituições fazem é trazer uma velha concepção conservadora de um grande pensador conservador, por exemplo, Edmund Burke, né, pensador de teoria política, em que significa que os direitos, eles não são criados por tinta no papel. Eles foram produzidos por sangue nas calçadas. As gerações anteriores à nossa
sofreram dor, humilhação, muitas vezes perderam a vida para poder construir os direitos. É só olhar a história da humanidade e ver isso. E esses nossos antepassados nos entregaram esse tesouro que são os direitos. Hannah Arendt observa que o direito síntese é o direito a ter direitos, pois a esse direito a ter direitos corresponde um dever fundamental material de cidadania. A esse direito material de cidadania, o direito a ter direitos, corresponde um dever material de cidadania, que é o dever de manter vivos os direitos e de entregá-los às próximas gerações. Portanto, direitos fundamentais são um pacto intergeracional entre os que já viveram, os que estão vivos e os que vão nascer. Nós temos não só o direito, mas o dever de receber esses direitos das antigas gerações e lutar por eles, para mantê-los, melhorá-los e entregá-los às próximas gerações. Por isso é que os vivos não têm direito a abrir mão dos direitos. Porque não é um direito, os direitos não são só nossos, que estamos vivos. Eles pertencem aos que já viveram e aos que vão nascer. Por isso é que eles são antimajoritários. A maioria dos vivos não pode deliberar quanto à sua restrição ou não incidência. Isso é um dever político-moral que nós temos com as gerações que se sacrificaram para produzi-los e com os que vão nascer. E aí, gente, não há profissão mais nobre do que a nossa. Não se engane com esse mimimi que advogado defende bandido. Nós não defendemos as pessoas. Nós não defendemos as condutas dessas pessoas. Nós defendemos os direitos que qualquer ser humano tem e que é o maior tesouro que a humanidade produziu em toda a sua história. O advogado é a única atividade profissional que tem por função, por tarefa, ser o guerreiro pelos direitos, contra as maiorias ocasionais. O advogado não precisa nem deve procurar ser simpático. Não existe advogado de Instagram. Advogado tem que ter coragem, que, segundo Aristóteles, é a qualidade política do cidadão face à polis, né, a virtude maior da política. O advogado tem que ter coragem de enfrentar as maiorias, de ser antipático, de não ficar negociando os direitos como hoje em dia é moda. Direito não, o advogado não é o mascate dos direitos, ele é o guerreiro dos direitos. Esse é o nosso papel perante os que já viveram, nossos antepassados, e perante os que vai nascer. Se todo cidadão tem esse dever, nós muito mais, porque nós escolhemos essa profissão como ofício. Agora, isso oferece à nossa profissão extrema nobreza. Não há profissão mais nobre, porque enfrenta a antipatia coletiva. O bom advogado é aquele espalha-roda, que chega o povo vai embora. Aquele que o garçom gospe no bife. Porque é o sujeito que vai contra as maiorias, porque ao tratar de direitos, as maiorias são más conselheiras. Você passa na rua, vê uma viatura na frente da casa do sujeito, você o primeiro pensamento, o que esse sujeito fez? Você não vai pensar o que o Estado está fazendo enchendo o saco desse cidadão. Ninguém pensa assim. Mas nós temos que lembrar que é assim que se deve pensar. O Estado tem força, usa da violência. Nós só temos em favor dos direitos a nossa saliva, a nossa mente, a argumentação de linguagem. Portanto, há uma dimensão heróica no exercício da nossa profissão e que eu tenho muito receio que a juventude não tenha consciência disso, dos deveres perante toda uma história ancestral e perante tudo perante o nosso futuro que ela está assumindo ao exercer essa profissão, essa dignidade do exercício profissional, essa nobreza, ela tem que estar na gente, a gente não pode deixar se perder. Esse é o maior tarefa e o maior dever dos jovens advogados, é não deixar isso se perder, não virar mercancia. O capitalismo tem essa qualidade e, ao mesmo tempo, esse defeito de transformar tudo em mercadoria. Nem tudo pode ser mercadoria na vida. Tem coisas que não estão sujeitas à mercancia. Dignidade humana, bondade, dedicação ao próximo, tudo são qualidades humanas não traduzíveis em mercancia.
né? Os direitos também. Os direitos são um tesouro que estão acima do mercado, que estão acima de qualquer forma de relação humana com a existência material, né? Portanto, é nossa tarefa defender os direitos, os jovens têm que ter essa consciência, e a minha esperança é de que eles consigam entender a nobreza dessa tarefa. Muito obrigado, viu, gente? Sem palavras, viu, doutor Pedro? Muito obrigada por essa brilhante, e assim, coisas que eu nem pensei, né? Que o direito, ele vem do nosso antepassado, a gente é um guardião e a gente passa. Excelente, adorei. Muito obrigada, viu? Vamos lá. Agora nós vamos convidar ao nosso doutor Carlos Eduardo Marques, que ele é advogado, professor, mestre e especialista em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Humanos. Ele é atual presidente da Comissão de Direito Constitucional e Garantias Fundamentais aqui da nossa subseção, além de autor de várias obras. Doutor Carlos, muito bem-vindo, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite e por conduzir essa comissão aqui na nossa cidade. Passo a palavra ao senhor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer não só o convite, mas ao nosso presidente do Conselho Seccional, Caio Augusto, a nossa presidente da 117ª subseção, doutora Ana Luísa Corrêa de Castro, que infelizmente, em decorrência da sua agenda, não pôde comparecer hoje à nossa live, ao presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutor Daniel Domingos Branco, que por motivos de saúde também não pôde nos agraciar com sua presença, mas logo estará entre nós, e a você, Érica Almeida, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e saúdo a todos os advogados, a qual incluo também o professor Pedro Estevão Alves Pinto Serrano. Passei a admirá-lo, professor, desde que conheci o seu nome, a sua obra, e ainda mais agora, depois de tão brilhante explanação e aula que o senhor nos brindou, muito embora em pouco tempo. Lógico que se nós ficássemos conversando com o senhor sobre todo esse cabedal de conhecimento que o senhor possui, inclusive de cunho internacional, nós teríamos muito a conversar. Tenho muito a conversar com o senhor e gostaria de, num segundo momento, ou em outra ocasião oportuna, poder conversar com o senhor sobre vários temas relevantes que o senhor trouxe numa abordagem. Num primeiro momento, parece dura, racional, mas que, infelizmente, feliz ou infelizmente, é isso, eu concordo com o senhor, não tenho que pôr nem tirar. Pena que quem escolhe a profissão da advocacia e as profissões de juristas como um todo, não tem esse conhecimento, todo esse conhecimento, ou toda essa trajetória que nós temos que percorrer, muitas vezes depois de formados, já bacharéis em Direito, aprovado no exame da OAB, e aí fica aquela celeuma na nossa cabeça, aí temos que fazer novos cursos, especializações, mestrados, etc., e, infelizmente, muitas escolas, como o senhor bem disse, não nos traz conhecimentos de qualidade e pensamos que estamos fazendo ou operando o direito, quando, na verdade, como o senhor muito bem disse, muitas vezes estamos lendo e decorando verbetes, enfim, para passar, com todo respeito, em uma prova, em um exame, em um concurso, etc. Concordo com o senhor com relação à informatização
de todo o sistema que nós temos, tanto de comunicação como do judiciário. Infelizmente, é uma realidade onde todo o judiciário está passando por isso, brasileiro, e nós, advogados, temos que nos adequar, como o senhor bem disse, se antigamente nós tínhamos um escritório com vários advogados, um especializado em cada área e 20 estagiários, hoje basta que dois ou três advogados no escritório e um estagiário supra toda essa demanda com relação a pesquisas de jurisprudência, decisões, etc., doutrina que nós temos que usar. Mas é importante dizer que também não penso que não podemos robotizar o direito, aí fica pior ainda, professor. Se nós robotizarmos o direito, e já temos dados que vários escritórios, o próprio judiciário, já se encontra decidindo questões com base em dados, pesquisas e etc., e penso eu que dentro, inclusive, da fala que o senhor nos trouxe, desumaniza mais ainda a prestação jurisdicional, considerando que se robotiza, quem que vai decidir a vida dos seres humanos? Os robôs? As máquinas? Se nós chegarmos a esse ponto, já na década de 90, quando eu terminei a graduação, era uma discussão que parecia se encontrar muito longe de robôs realmente decidirem a vida dos seres humanos. A gente achava que aquilo era impossível. Não tinha internet, não tinha celular, enfim, era a vida mais do direito natural, como o senhor bem trouxe para nós também. Mas é uma realidade que nos foi apresentada. Infelizmente, não há retrocesso. Penso que não há retrocesso com relação à informatização. Concordo plenamente com o professor que não podemos prosseguir na questão dos robôs decidirem as vidas dos seres humanos. Pelo contrário, dentro de todo esse aparato que nos é dado, temos que encontrar um caminho, ou vários caminhos de consenso, para a paz social, inclusive para humanizar as decisões, tanto do judiciário, tanto do poder executivo, como do legislativo. Mas, infelizmente ou felizmente, o senhor tem toda a razão. Para nós operarmos o direito, ou sermos grandes juristas, ou juristas que se debruçam em um caso, o hard case, como o senhor bem trouxe para nós, os casos mais difíceis de serem resolvidos, não há como ser apenas desculpe-me dizer, jovens advogados, mas eu também pensava assim, como professor há 30 anos atrás, às vezes defendia algumas situações, né, professor, que só a vida, os estudos, a prática, a experiência vai nos dizer, anos depois, décadas depois, que a gente defendia alguma coisa que pensávamos estar certos, mas infelizmente chegamos à conclusão que não é bem por aí, como o senhor muito bem colocou nas suas falas. Senhores advogados, jovens, quem está na carreira há algum tempo, e o professor ele foi muito sincero, né? Eu tenho que parabenizar porque ele foi sincero também, né? Não que nós fomentamos a questão de desistência da profissão, mas para ser um bom jurista, um bom advogado, tem que percorrer muito mais do que o professor falou, o professor Pedro Estevam nos disse hoje. O advogado que não conhece história, não é a história do Brasil, nem a história que está contada nos livros de história brasileiros. Pelo contrário,
O advogado que não conhece história mundial, gente, tá? Não é história de um país, do outro, de um estado, do outro, ou de um continente ou do outro. Essa questão das gerações, que o professor colocou muito bem, que muitos direitos que nós bradamos hoje, usando o exemplo que o professor trouxe da liberdade, nós não sabemos que esse direito foi conquistado. Não no Brasil, primeiramente falando, mas a custo de muito sangue. Muitas vidas foram ceifadas para que possamos dizer que vivemos hoje. Dizer não, temos que fazer valer, né, professor? Não é só dizer. Num país livre. E ainda temos muito o que fazer, muito a que contribuir. Nós, inclusive, da advocacia, os docentes também fazem a sua parte, preparando os advogados, preparando os especialistas, mestres, doutores, pós-doutores, para que entendam todo esse arcabouço jurídico internacional, não só de hoje, mas de séculos passados. O professor citou Aristóteles, antes de Aristóteles, Platão, Sócrates, Aristóteles, aí Cristo, enfim, toda a doutrina cristã também, rapidamente passando, Revolução Francesa, o contexto da Europa, enfim, para cairmos aqui no Brasil hoje. Hoje não, né? Nascemos aqui no Brasil e, de repente, tem uma matéria que chama direito constitucional, mas o que significa isso? E eu discuto muito, no bom sentido, professor. Eu tinha uma sócia, inclusive, e outros amigos. Sou civilista. Tá. Sou processualista. Ótimo, perfeito. Mas começa a interpretar o ordenamento jurídico de baixo para cima, da pirâmide de Hans Kelsen, dentro da hierarquia das leis. Então, senhores advogados e advogadas, por mais que vocês escolheram um só ramo do direito, ou dois, para atuarem, que não seja o direito constitucional, o direito público, é importante frisar, deixar muito frisado aqui. Antes de você defender o seu cliente bradando pelo Código Civil, com todo o respeito, pelo Código de Processo Civil e etc., direito penal, Código de Processo Penal, comece a interpretar o ordenamento jurídico da Constituição Federal. É de lá que saem todos os ramos do direito. Não tem como. Não tem como. E dentro dos artigos, do artigo 5º, que o professor disse, que ficou emblematicamente tido como o artigo dos direitos e garantias fundamentais, porém, não é exaustivo. Nós encontramos outros direitos e garantias fundamentais no bojo da Constituição, a exemplo da dignidade humana, os direitos sociais, etc. São cláusulas pétreas, são cláusulas que, sem aqueles direitos, dentre eles a liberdade, a cabeça do artigo, o caput do artigo, inspirado em lemas da própria Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, dentre mais alguns princípios que nós encontramos lá, não há como se interpretar o restante do ordenamento jurídico. O professor Pedro Estevam falou muito bem, e eu vejo isso atônito, professor. Queria que depois o senhor nos esclarecesse um pouco mais. Quando temos, a exemplo, independente de quem está certo, quem está errado, independente da ideologia política, enfim, quando vemos uma comissão parlamentar de inquérito, um órgão, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, dar maior valor a um regimento interno do que a Constituição Federal, gente, que país nós vivemos, né? Tem que voltar para a escola, o pessoal tem que voltar para a escola, ou percorrer todo esse caminho que o professor muito bem disse, porque
jamais, no meu humilde entendimento, professor, me corrija, por gentileza, um regimento interno de uma casa legislativa, seja ela qual for, do município, da Câmara Municipal de um município, da Assembleia Legislativa dos Estados-membros, do Congresso Federal ou qualquer outra, jamais pode prevalecer ou se sobrepor à Constituição Federal de uma nação. Então, jovens advogados, tomem cuidado. Tomem cuidado porque, às vezes, pensamos que estamos indo por um caminho certo, pegamos só o Código Civil, com todo respeito, só o Código Penal, e aquilo é o nosso mundo, fazemos daquilo o nosso mundo, o nosso bastião para a defesa dos interesses dos nossos clientes. Concordo mais uma vez com o doutor Pedro Estevão, que o advogado do futuro, além de ter domínio com questões tecnológicas, é o advogado multidisciplinar, porque quando o cliente chega até nós, eu sou um exemplo, sou advogado trabalhista ou empresarial, com todo respeito, ou civilista, mas temos que usar, muitas vezes, a interdisciplinariedade das matérias do direito, inclusive fazendo a concatenação entre a Constituição, demais leis, decretos, constituições estaduais, leis orgânicas, decretos municipais e decretos estaduais. Então, tudo isso para chegarmos à solução do caso do cliente. Não bastasse todo esse aparato jurídico ou do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos que sempre empregar os métodos de interpretação das leis. Muitos não estão escritos nas leis. Os princípios, que é um princípio? O princípio, às vezes, ele clareia a Constituição e tem princípios que não estão escritos na Constituição nem na legislação infraconstitucional. Me desculpem. A hermenêutica, a exegese, dentre outros métodos de interpretação do direito. Mas também não podemos ficar inventando direito ou métodos de interpretação do direito. Fiz um trabalho recentemente com outro colega e ele aplaudiu a LINDB, a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Com todo respeito, dizia ele, nossa, que bom que a LINDB agora nos diz como tem que interpretar isso ou aquilo. Gente, a LINDB está aí sim, é a norma de introdução ao direito brasileiro. Mas os métodos de interpretação legislativos, de Constituição, de leis, etc., já existia antes da LINDB, a exegese, a hermenêutica, etc. E temos que usar isso no dia a dia. Temos que fazer valer o direito, ao invés de ficarmos fazendo petições de N laudas, 10, 20, 30 laudas com, de repente, jurisprudências, doutrina, etc., também são importantes. A doutrina forma também entendimentos jurisprudenciais em um segundo, terceiro momento. As jurisprudências são decisões tidas pelos juízes, tribunais e cortes superiores, interpretando as leis, utilizando esses métodos, mas nós também precisamos expor o que realmente nossos clientes querem ou precisam do judiciário. Senão a gente se perde em toda a teoria, em todas as questões, colocando artigos de leis, etc., e não, de repente a gente se esquece de falar para o juiz qual era realmente a pretensão do cliente, né? Lembrando que esses princípios de direito constitucional que se encontram expressos no Código
de Processo Civil, agora de 2015, se não me falha a memória, eles já se encontram na Constituição Federal desde 1988. Vários princípios do direito penal, parece que surgiu agora, que encontraram a mina de tesouro, não, já estão desde a Constituição Federal. Então, até para não me alongar muito, e parece-me que o professor ainda precisa nos ensinar um pouco mais, jovens advogados, hábito de leitura, conhecimento de história mundial, como se conseguiu, ou falamos desses direitos hoje, interpretação de leis, da Constituição, Lei Maior, pirâmide de Hans Kelsen, para as leis infraconstitucionais, os princípios de direito e os métodos de interpretação das leis para que nós possamos chegar a um bom resultado, a uma boa orientação aos nossos clientes. Se tiver algum hard case, né, professor Lênio, nós tentaremos auxiliá-los. Lênio é o Lênio Strex, amigo do senhor, desculpa, professor Pedro. Tentaremos auxiliá-los na medida do possível. Passo mais a palavra para a Érica, que está conduzindo brilhantemente esta live, e gostaria de ouvir um pouco mais do professor Pedro Serrano. Obrigada, professor Carlos Marques, nosso presidente da comissão aqui de Barueri. Eu ia falar da casa, mas eu estou na minha casa, né? Gente, que coisa, né? A gente se ilude. Primeiro, eu acho que assim, né? A gente tem um problema que no meu caso, né? Eu saí da faculdade com 22 anos. 22 anos, não sabia nem o que eu queria da minha vida direito, né? Eu até comento, eu falo, poxa vida, se a gente entrasse na faculdade de Direito mais amadurecido, a gente aproveitaria muito melhor, né? Que já não é aquela coisa, né? Não é um super ensino. Mas ouvir vocês falando me deixa até envergonhada, porque eu peco muitas vezes em estudar constitucional. Eu estava até falando com o professor Carlos Marques antes da gente entrar na live, e a gente se engana, às vezes a gente quer achar assim, é difícil, e a gente vai deixando para lá, e a nossa vida de resolver as coisas, a gente tem que tomar uma consciência mesmo de mudar e voltar nessa essência, né, de conhecer o nosso passado, revisitar ele, aprender, ver como que as conquistas foram acontecendo, para a gente continuar fazendo mudança daqui para frente, né, porque eu quero fazer mudança também. Então, muito obrigada à exposição do Dr. Carlos, Dr. Pedro Serrano, por favor, fique à vontade para nos ensinar mais. Por favor, fiquem à vontade. Eu particularmente gostaria de ouvir um pouco mais a fala do professor Pedro Serrano. Bem, pessoal, quem tiver dúvida, vai mandando, aproveitem. O professor Carlos levantou a questão importante, que é a da inteligência artificial no direito, né? Hoje nós já temos experiências na China, por exemplo, de uso de inteligência artificial para resolver alguns casos, né? E eu acho que, como ele, eu acho que isso é algo muito negativo no campo do direito. Nós temos que lutar muito contra isso, porque máquina não tem afeto, né? Máquina não tem aquele pertencimento ao common ground da comunidade, né? Então é evidente que não deve julgar seres humanos. Mas isso não significa, como ele bem observa também, que, obviamente, a informática e esses mecanismos de comunicação vão estar cada vez mais erodindo as formas de trabalho da advocacia como atividade operacional. Eu pensou de um tempo, por exemplo, quando eu fui procurador de Estado no início da minha carreira, né? E jovem ainda, muito jovem, eu tinha lá uma pilha, tocava 700 casos, eu não tinha estagiário, era um pepino, né? E na época não tinha computador. Aí o que eles faziam? Eles tiravam um xerox e eu ia lá e assinava, porque eram 100 ações iguais, 100 de funcionários contra o Estado, por exemplo.
e eu tinha que reproduzir aquilo. Veja que era uma atividade, a gente entrava num concurso difícil já na época, que era procurador de Estado, etc., para exercer uma função meramente operacional. Hoje em dia, aquilo deve ser resolvido por duas teclas no... Né? Então, você deve, ainda tem esse sistema meio arcaico de processo, mas, de qualquer forma, o mecanismo tecnológico evita esse tipo de trabalho. Então, esse tipo de trabalho operacional, que é de mera reprodução mecânica, isso tende a ser... a evolução tecnológica tende a substituir mão de obra. Isso é inevitável. É um problema que a gente tem, mas essa ideia que a gente fala de reciclagem de mão de obra, de pegar o trabalhador que é desempregado da indústria, porque foi substituído por máquina, e transformar ele num trabalhador do mundo da informática, por exemplo, esse tipo de reciclagem vai ter que acontecer com o advogado. Porque nós temos muitos pequenos escritórios, médios escritórios, e até grandes que vivem de causas que são mais coletivas, mais simples, e que implicam numa demanda de mão de obra operacional mesmo. Por exemplo, é evidente que cada caso é um caso, tem que dizer, mas eu não posso negar que eu era anos atrás, eu me formei faz quase 40 anos. Eu era procurador de Estado e já fazia uma atividade repetitiva, vinha aquele monte de xerox, que eram as contestações, eu acrescentava o nome da parte, já estava pronta a contestação e assinava. E se não fizesse assim, não conseguia tocar. Eu tinha que tocar 800 processos sem estagiário, sem nada, imagina. Né? Então, era um troço que não tinha outro jeito de conduzir, senão aquele. Né? Então, a realidade é que esse tipo de trabalho mecânico operacional ele foi sendo substituído e vai ser. Então, esse mar de gente formada por essas faculdades, com um conhecimento estandartizado do direito, se eles não se reciclarem, eles vão ter problema de obter emprego ou condição de subsistência como liberais. Né? Então, o jovem profissional tem que estar preocupado com isso, em complementar a educação que ele teve, não necessariamente com aquele posto que você imagina. Você é um especialista. Saí de uma faculdade onde o meu segundo grau na área de humanas é uma porcaria no Brasil, porcaria. Nós não aprendemos nada de humana. Eu me lembro que eu tive, já na minha época, eu tive uns 3 tipos de química. Biologia era um monte lá de tipos de biologia, física, né? Ótica, não sei o quê. Eu não usei nada na vida, agora não tive. Filosofia, não tive. No meu colégio até teve, porque era um colégio diferenciado, mas você não tinha filosofia, você não tinha metodologia científica, teoria política, teoria do Estado, história, de uma forma, você tinha lá história universal e brasileira, mas assim, de uma forma muito pouco espaço na grade horária, tal, ou seja, o ensino de humanas no Brasil e no mundo, por um período, ele foi muito deteriorado. No primeiro mundo, há uma recuperação. Hoje em dia, na Alemanha, por exemplo, na Holanda, as faculdades de medicina e engenharia são obrigadas a dar filosofia, que é ética e filosofia, que é importante para o sujeito ter aquela formação. Então, há uma recuperação no primeiro mundo. Aqui, não. Aqui nós estandartizamos e chegou ao ponto, você vai numa faculdade de ciência política no Brasil, de ciências sociais, estudar ciência política é estudar estatística de eleição. Ninguém estuda mais teoria política. Né? Ou seja, se houve uma mediocrização do ensino de humanos. Então, agora o sujeito se forma na faculdade, ele acha que ele vai se reciclar fazendo uma especialização em direito ambiental do sul da Amazônia, quer dizer, direito robótico, não sei das quantas, quer dizer, uma área ultra especializada e que isso vai dar mercado para ele. Não é por aí. Especialização é a última etapa, quando você já tiver um profissional maduro, né? O que você tem que fazer é investir tua educação em teoria geral do direito, em filosofia do direito, em técnicas de hermenêutica, em direito constitucional, nessas matérias que são mais fundamentais e genéricas, em que as faculdades não estão formando bem. Então, eu com incisividade, observaria isso. Não é algo tão novo. Celso Antônio Bandeira de Mello e Geraldo Ataliba, quando eu comecei meu mestrado no começo da década de 80, no meio da década de 80, perdão, o Celso Antônio já o tornava obrigatório que qualquer aluno, para querer fazer o crédito de direito administrativo, tivesse que fazer antes teoria geral do direito e filosofia do direito. Então, isso era obrigatório. Quer dizer, então, mas eu diria que
mais do que nunca, nós precisamos disso. Então, o que vocês estiverem se vocacionando a estudar agora, que estão recém-formados, tem que ir para esse ambiente que eu falei. É perda de tempo você estudar agora direito de informática. Não é agora que você tem que estudar isso. Você tem que antes ter uma bela formação em teoria geral do direito, filosofia do direito, direito constitucional, para daí pensar numa especialidade. Infelizmente, os cursos de graduação, por exemplo, no mestrado da PUC eu dou teoria de decisão judicial. Ninguém trata disso na graduação do Brasil. E hoje é um tema central da teoria do direito. Né? Teoria de decisão jurídica. Né? Então, assim, eu diria para vocês investirem em formação teórica. Muito legal. Professor, o que você nos indica de livros, de leitura? Por exemplo, fui fazendo umas anotações aqui, né, que você comentou. Quem já ouviu falar da Escola Bélica da Paz? Nunca, né, assim, nunca ouvi. Já coloquei aqui para pesquisar. Eu soube recentemente que teve uma menina do Rio, uma moça do Rio, que produziu um doutorado a respeito, que é muito bom. Né? Mas põe no Google Escola Ibérica da Paz, a Universidade de Lisboa tem um núcleo que trabalha operacionalmente com isso. Tem um trabalho muito bom de pesquisa, o professor Pedro Calafate é quem coordena, né? E você tem vários escritos, e ele, inclusive, ele publicou os escritos antigos. Tem publicação recente desses escritos antigos, é muito interessante. Sobre os huguenotes, tem um livro que foi lançado pela Fefelete faz uns 2, 3 anos, muito importante para estudantes de direito, que chama Vindiciae, Tiranos e o Direito de Resistência. E há uma tese de doutorado do Silvio Gabriel Serrano Nunes, tá? Você localiza no Google, nas teses da USP, uma tese que ele fez na Sorbonne, apresentou também aqui na USP, que é sobre o constitucionalismo protestante, né? Que é ali, com os huguenotes, que a gente tem a semente do que é a ideia de uma Constituição no plano material. Então, esse resgate histórico é fundamental para você poder começar a entender. E depois eu diria, ler Locke, segundo volume do Tratado de Governo, é algo relevante. Né? Eu diria que os pensadores franceses do Iluminismo, Voltaire, etc., mas também autores que para nós são meio obscuros, como os conservadores ingleses, Edmund Burke, Michael Oakeshott, né, são pensadores conservadores, mas muito importantes para quem quer compreender as condições do pós-guerra. Né? Então, eu acho que são esses pensadores no plano internacional. Aqui no local a gente tem muitos, né, que eu acho que contribuem. No plano da teoria do direito, acho fundamental ler Dworkin, acho fundamental ler as novas formas de positivismo, muito pouco conhecidos no Brasil, positivismo includente. Há um livro de Wilford Olushaw sobre o positivismo includente, que é importante compreender, é uma tentativa do positivismo de responder à sobrevivência do positivismo face às condições do pós-guerra, e conseguem. Né? O positivismo hoje ainda é o mainstream do pensamento internacional, né, a respeito. O positivismo crítico europeu, um deles Ferrajoli, que aqui no Brasil é chamado de garantista, é uma forma que tem de se falar da expressão, e que todo mundo acha que é fortalecer um determinado tipo de hermenêutica dos direitos. Nada mais é do que uma teoria positivista própria das condições do pós-guerra, né? Mas que é importante estudar. Você tem vários autores aí que eu acho que são relevantes, né? Aqui no Brasil nós temos o Jorge Abud, ele tem um novo livro dele chamado de O Direito Constitucional Pós-Moderno, que é muito bom. É um dos melhores livros lançados sobre teoria do direito e direito constitucional no Brasil. É muito interessante, inclusive, para conhecer o pensamento estrangeiro a respeito. Ele faz um report de vários pensadores, muito interessante, e que é um menino genial. O Lênio Streck, eu acho um sujeito importante de ler, e assim vários outros, né? Eu acho que tem muita gente boa. No campo do direito mais crítico, Rubens Casara, Rafael Valim, Gilberto Bercovitch, lá da USP. Você tem vários aí pensadores que são... Se eu for falar aqui, a lista, graças a Deus, é grande. Nós temos ainda pensadores muito criativos e muito bons. O Brasil produz uma ultra-elite muito bem formada, né? Mas é meia dúzia, não é o que interessa para o país.
Legal. Obrigada. Muito obrigada de novo, viu? Pela sua exposição. Existem formas também, eu estou pensando aqui, ó, tem formas, quer ver esse livro aqui, por exemplo? Esse livro, para quem lê inglês, é muito importante, porque é uma forma de positivismo excludente, exclui o direito da moral totalmente, mas que é muito importante, é uma nova forma, entende norma como programa, que é um professor titular lá de Yale, da faculdade de Yale, lá nos Estados Unidos, chama Scott Shapiro, Legality é o nome. Esse é um livro também importante de ler, você tem bastante coisa que é relevante, né? Os livros do Joseph Haas são importantes, quer dizer, você tem muita obra aí que tem um importante debate hoje no mundo se é o judiciário quem deve ser o solucionador, vamos dizer, dos casos de disagreement, né? O Olushó defende que sim, né? Mas tem outros pensadores que acham que não, né? Que é importante haver esse debate, né? Então, eu não sei, tem vários debates que eu acho que são importantes para atualizar isso teoricamente. Acho que os alunos devem se dedicar a estudar essa teoria, antes de pensar em se especializar naquele raminho da dogmática. Isso depois é fácil fazer, gente. Isso é fácil em pouco tempo. O que tem que ter antes é essa formação teórica, que envolve mais tempo, mais dedicação. Isso tinha que ser a nossa base, né? E a gente está deixando a base. É formal ou informalmente, você tem que ter essa formação teórica, senão fica difícil encarar o mundo do direito hoje. Verdade. Muito obrigada. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Mande para a gente. Então tá bom, gente. Eu tenho também horário, eu tenho que cumprir. Muito obrigado pela oportunidade, professor Carlos, uma honra para mim estar com o senhor aqui, aprendi muito. Muito obrigado, doutora Érica, foi um prazer, viu, gente? Obrigada a você. Boa noite a todos, agradecemos a presença de todos, muito obrigada, professor Carlos Marques. Eu que agradeço. Até mais, boa noite. Até mais, boa noite a todos. Felicidades.